Capítulo 11. Neemias. Subtítulo: O povoamento de Jerusalém e de Judá. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo tirou sortes para que uma entre cada 10 pessoas do povo fosse morar em Jerusalém, a cidade santa, e as outras 9 ficariam nas outras cidades. E o povo abençoou todos os homens que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. Os israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão moravam nas cidades, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, moravam em Jerusalém alguns de Judá e alguns de Benjamim. Dentre os descendentes de Judá, Ataias, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, descendente de Pérez. Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Oze, filho de Azaias, filho de Adaias, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, descendente de Selá. O total dos descendentes de Pérez que moravam em Jerusalém era de 468 homens valentes. Dentre os descendentes de Benjamim, Salo, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaias, filho de Colaias, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaias. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dentre os sacerdotes, Jedaias, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraias, filho de Hilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, supervisor sobre o templo de Deus. E seus irmãos, que faziam o trabalho do templo, totalizavam 822 homens. Adaias, filho de Jeroão, filho de Pelálias, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. E seus irmãos, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azarel, filho de Aazai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, homens valentes, totalizavam 128 homens. O superintendente sobre eles era Zabdiel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaias, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni, Sabetai e Josabade, chefes dos levitas, responsáveis pelo serviço externo do templo de Deus. Matânias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o dirigente que iniciava as ações de graças na oração, e Baquebuquias, o segundo entre seus irmãos. Depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Os levitas na santa cidade totalizavam 284 homens. Os porteiros, Acube, Talmum e seus irmãos. Os guardas das portas totalizavam 172 homens. Os demais israelitas, entre eles os sacerdotes e levitas, moravam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os servos do templo, porém, moravam em Ofeu, e Ziá e Gispa os supervisionavam. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores. Ele estava encarregado do serviço do templo de Deus. Havia uma ordem e uma norma da parte do rei a respeito deles, os cantores, estabelecendo o dever de cada dia. E Petaias, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava às ordens do rei em todos os negócios concernentes ao povo. Alguns do povo de Judá foram morar em Criate Arba e seus povoados,
em Dibom e seus povoados, e em Jecabzeel e seus povoados, em Jesua, em Molada, em Bet-Pelet, em Azar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em En-Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Lax e seus campos, e em Azeca e seus povoados. Assim se estabeleceram desde Berseba até o vale do Inom. Os descendentes de Benjamim também passaram a morar em Geba, Micmas e Aia, Betel e seus povoados, em Anatote, Nobe, Ananias, Azor, Ramá, Gitaim, Adide, Zeboim, Nebalate, Lod e Ono, no vale dos Artífices. E alguns dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Capítulo 12. Neemias. Subtítulo: Os sacerdotes e levitas que vieram com Zorobabel. Estes são os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraias, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secânias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaias, Joiaribe, Gedaias, Salo, Amoque, Hilquias e Gedaias. Esses foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos, nos dias de Jesua. E os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, este e seus irmãos dirigiam os cânticos de ações de graças. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam do lado oposto para responder-lhes. Jesua foi pai de Joiaquim, Joiaquim foi pai de Eliasibe, Eliasibe foi pai de Joiada, Joiada foi pai de Jonatã, e Jonatã foi pai de Jadua. E nos dias de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias de sacerdotes, da família de Seraias, Meraias, da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Jeuanã, da família de Maluque, Jonathan, da família de Sebanias, José, da família de Arim, Adna, da família de Meraiote, Eucai, da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Mesulão, da família de Abias, Zicre, da família de Miamim e de Maadias, Piltai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaias, Jeonatã, da família de Joiaribe, Matenai, da família de Gedaias, Uzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Hilquias, Asabias, da família de Gedaias, Netanel. Nos dias de Eliasibe, os chefes das famílias dos sacerdotes e levitas, Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados durante o reinado de Dário, o persa. Os chefes das famílias dos levitas, até os dias de Joanã, filhos de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os chefes dos levitas eram Asabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos, que ficavam ao lado oposto ao deles para louvarem e darem graças, segundo a ordem de Davi, homem de Deus, Matânias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e vigiavam os celeiros junto às portas. Esses viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. Subtítulo: A dedicação dos muros. Para a dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram e trouxeram os levitas de todos os outros lugares para Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças e com canto, símbolos, alaúdes e harpas. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém quanto dos povoados dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal,
e dos campos de Geba e Asmavete, pois os cantores tinham edificado para si povoados ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram também o povo, as portas e o muro. Fiz, então, os líderes de Judá subirem o muro, e constituí 2 grandes coros para darem graças. Um deles foi para a direita sobre o muro, em direção à porta do esterco. Osaias e a metade dos líderes de Judá os seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaias e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaias, filho de Matânias, filho de Micaias, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaias, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, e adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente às escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até a porta das águas, a leste. O outro coro dos que davam graças foi para a esquerda. Eu os acompanhei sobre o muro, levando comigo a metade do povo, passando pela torre dos fornos até a muralha larga, e seguindo por cima da porta de Efraim, da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Ananel e a torre do Sem, até a porta das ovelhas, e pararam à porta da guarda. Assim, os 2 coros dos que davam graças pararam nos seus lugares no templo de Deus, como também eu e a metade dos oficiais que estavam comigo, e os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaias, Elioenai, Zacarias e Ananias com trombetas, como também Maazéias, Semaias, Eleazar, Uzi, Jeoanã, Malquias, Elão e Ézer. E os cantores cantavam sob a direção de Jezraias. Naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. Subtítulo: O Ministério do Templo. No mesmo dia, foram nomeados responsáveis pelos depósitos para receberem as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos. Dos campos em volta das cidades deveriam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas nos seus postos, observando os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme o que Davi e seu filho Salomão haviam prescrito, pois desde os tempos antigos dos dias de Davi e de Asaf havia dirigentes dos cantores, e havia cânticos de louvor e de ação de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o povo de Israel dava aos cantores e aos porteiros as suas ofertas diárias, e separava também a parte destinada aos levitas. E os levitas separavam a parte destinada aos descendentes de Arão. Capítulo 13. Neemias. Subtítulo: Outras reformas de Neemias. Naquele dia, foi lido o livro de Moisés diante de todo o povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não poderiam jamais ser admitidos no povo de Deus, pois, em vez de terem ido ao encontro dos israelitas com pão e água, tinham contratado Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, separou de Israel todas as pessoas de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus,
Ele era parente próximo de Tobias e havia preparado para este uma sala grande onde anteriormente se recolhiam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas para os sacerdotes. Mas, durante todo esse tempo, eu não estive em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Mas, depois de alguns dias, pedi permissão ao rei e voltei a Jerusalém. Fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito em separar para Tobias uma sala no pátio do templo de Deus. Isso me desagradou muito, e por isso tirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da sala. Por minha ordem, então, purificaram as salas e coloquei nelas novamente os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Fiquei sabendo também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue e que, por isso, os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido cada um para as suas terras. Então, censurei os oficiais e lhes perguntei: por que o templo de Deus ficou abandonado? Convoquei então os levitas e os cantores, e os coloquei nos seus postos. Todo o povo de Judá, então, trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos, e designei como tesoureiros sobre os depósitos Selemias, o sacerdote, e Zadok, o escrivão, e Pedaias, dentre os levitas, e como ajudante deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque eram homens de confiança, e receberam a responsabilidade de fazerem a distribuição entre seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não te esqueças das coisas que fielmente fiz pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Subtítulo: O respeito aos sábados. Naqueles dias, vi que em Judá alguns homens trabalhavam nos tanques de espremer uvas no sábado e outros levavam feixes de trigo que colocavam sobre jumentos. Vi que também traziam vinho, uvas e figos e todo tipo de carga a Jerusalém no sábado. Adverti-os por estarem vendendo alimentos no dia de sábado. E em Jerusalém moravam alguns homens de Tiro. Eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que vendiam em Jerusalém ao povo de Judá. Por isso repreendi os nobres de Judá e lhes disse: por que estáis fazendo tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso os vossos pais não fizeram a mesma coisa e por isso o nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós e esta cidade? Profanando o sábado, provocais ira ainda maior sobre Israel. Quando as sombras da tarde atingiram as portas de Jerusalém, antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas e que não fossem abertas antes de terminar o sábado. E coloquei alguns dos meus homens junto às portas, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os comerciantes e os vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Eu os repreendi, dizendo: por que passais a noite em frente ao muro? Se o fizerdes mais uma vez, vou prender-vos. Daquele dia em diante, não vieram mais no sábado. Ordenei aos levitas que se purificassem e viessem vigiar as portas para santificar o sábado. Lembra-te de mim também por isso, Deus meu, e tem compaixão de mim, conforme o teu grande amor. Subtítulo: Condenação dos casamentos com estrangeiras. Além disso, naqueles dias, vi também que alguns judeus tinham casado com mulheres de Asdod, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, ou de outro povo, e eles não sabiam falar a língua judaica. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse:
Não dareis vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Acaso não foi isso que Salomão, o rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, até ele foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras. E agora temos de ouvir que fazeis este mesmo grande mal, esta infidelidade contra o nosso Deus, e estáis vos casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Oronita, e eu o expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois profanaram o sacerdócio e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim os purifiquei de tudo o que era estrangeiro, e fixei responsabilidades para os sacerdotes e para os levitas, para cada um conforme a sua função. Fixei também normas para a provisão de lenha em tempos determinados e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus.